a gente falha como profissional da área da saúde quando a mãe chega com 6 meses e fala assim, graças a Deus eu tô desmamando esse menino, que eu não aguentava mais ao peito. Eu odiei dar o peito, tô doida pra voltar a trabalhar, porque foi muito ruim pra mim. Eu falo que isso é uma falha nossa. Porque tem que ser prazeroso pros dois, não é só pro bebê, tem que ser pra mãe também. Então, assim, é importante que a gente ajude nesse momento, porque naquela hora é muita coisa, né? Muito hormônio, a gente tá perdido, nunca teve uma criança, então assim, gente, será que para de chorar assim? Será que um dia eu vou voltar a dormir? Volta. Então, tem o peso da sociedade, né? Assim, na medida que vocês foram falando, eu fui pensando muito nesse peso social, né? Quando uma mulher fala, por exemplo, assim, eu tô doida para voltar à minha vida, por isso quero parar de amamentar, é porque a sociedade impõe como se a pessoa fosse ou a mãe que amamenta, ou a profissional, quando na verdade você consegue encaixar as duas coisas. Uma criança pode se alimentar em uma parte do dia, igual eu amamentei 1 ano e meio. A Thay já comia outras coisas, só que tinha aquele horário que era o da amamentação. E aí eu ouvia coisas do tipo, mulheres modernas não fazem isso. Eu tive enxaqueca no trabalho uma vez. Eu trabalhava até em outra... Mulheres modernas não fazem o quê? Mulheres modernas não sofrem durante muito tempo com a amamentação. Porque mulheres modernas, na cabeça de algumas pessoas, elas ficam magras e prontas para a vida logo depois que pariram. Entendeu? Isso é coisa de antigos. Eu ouvi isso. Assim, entendi. Eu passei por esse tipo de situação. E aí, eu acho que na hora que vocês trazem a questão do papel do parceiro, né? Eu acho que tem várias formas de trazer esse parceiro, né? A gente usou uma estratégia que foi boa, que é antes da Thaís nascer, a gente fez alguns cursos juntos e aí algumas coisas ficaram para ele. Então ele participou do curso de amamentação comigo, para curar o umbigo, ele que ficou por conta de dar os banhos no início e curou o umbigo dela. E quando eu terminava de amamentar, ele que colocava para rotar o tempo lá todo. Em casa também. E eu acho que uma coisa que homem pode ajudar muito é sendo porteiro, entre aspas. Quando chega alguém e fala, não tá amamentando muito, ele vira e fala, não, vem cá, e fecha a porta. Perfeito, concordo. Eu falo isso. Eu tenho um exemplo do meu irmão, né? A minha sobrinha tá agora com 1 ano e 5 meses. E aí, quando a minha cunhada tava grávida, eu virei pra ele assim, seu papel é de defensor. Então, você precisa defender as duas. Então, quando vier, se for eu, se for minha mãe, se for meu pai, se for sua sogra, não importa, pode ser o Papa, quem quiser. Jesus Cristo veio e virar e falar assim, seu leite tá fraco. Você vai falar assim, não tá não, dá licença. Eu virei assim, por quê? Porque a mulher tá ali naquele momento, qualquer coisa que as pessoas falam, às vezes ela não consegue nem perceber que ela tá sendo violentada. Então, ela não consegue nem entender. Então, é papel do homem defender realmente. Então, assim, olha, esse palpite a gente não tá querendo, esse tipo de visita não tá legal. Vou dar um biquinho. Não tem que dar bico, porque a confusão de bico existe, principalmente nesse inicinho. A gente sabe o quanto que é danoso, a gente sabe o quanto que atrapalha pro bebê. Então, assim, aumenta a chance de machucar a mãe. Então, eu falo assim, é importante a gente estar lá, e eu falo que é ter essa rede de apoio. Eu falo que essa paciente, ela me chamou muita atenção, porque ela fala que 15 anos depois, ela era enfermeira, consultora de amamentação, ela estudou porque ela queria fazer diferente. Diz ela que na hora que a menina colocou, ela só lembrava das pessoas. Vai doer, dói. Ou seja, ela não conseguiu amamentar e ela alimentou a menina 6 meses com leite ordenhado. Então, assim, quem já teve aqui que ordenhar, eu falo que é muito mais trabalhoso. Mais trabalhoso e muito pior. E fora que o que eu queria trazer aqui, você falou muito de prazer. Gente, eu sou capaz, tantos anos depois, de fechar meus olhos aqui e de me lembrar da sensação e do afeto aquele afeto, ele é tão marcante. É um momento tão importante entre mãe e filho, que eu sou capaz de fechar meus olhos aqui e sentir aquele momento, assim, é um negócio muito incrível. Então eu acho que isso tem que ficar
é essa lembrança que você tem que sentir tantos anos depois, né? E eu acho também que a gente precisa entender que existem outros prazeres nessas relações mães e filhos para quem não consegue amamentar, porque eu vejo também muitas mulheres que não amamentaram e que sofrem com isso, e que se penalizam, e que vivem da culpa, né, de não ter podido amamentar os filhos. Então, acho que podia falar um pouquinho também disso para essas mulheres que não tiveram condição, ou por causa de uma questão, né, como a mastite e outros pontos, né? Tantos outros, como também pelas que não conseguiram, seja lá pelo motivo que for, né? Às vezes é um motivo emocional, mas elas precisam também receber apoio, né, doutora? Eu falo que, assim, o mais importante, a sociedade é muito cruel com nós mulheres, né? Então, se você amamenta, nossa, mas ainda tá amamentando, já tá na hora de comer. Se você não amamenta, nossa, mas já tá com mamadeira. Gente, mas você nem deu peito pra esse menino direito. Então, assim, a mulher é sempre culpada, né? Independente do que ela estiver fazendo, ela vai estar sendo culpada. E eu falo o seguinte, a gente precisa entender que quando a gente coloca que o leite materno é o padrão ouro, quem faz, né, a medicina baseada em evidências, que consegue olhar a forma do indivíduo, a gente sabe que o fato de ser padrão ouro não significa que vai ser padrão ouro para todas as famílias. Então, eu preciso individualizar. Então, e o leite materno, ele é o melhor. Mas será que para aquela família ele é realmente o melhor? Por quê? Por exemplo, eu tenho mães que têm câncer de mama, então não podem amamentar, porque aumenta a chance de um retorno desse câncer de mama. Tem mães que têm lúpus, então estava em crise de lúpus, precisa de fazer o tratamento. Eu não posso adiar esse tratamento, porque eu estou colocando em risco a vida da mãe, né? Então, será, mas vai ter que entrar com a fórmula. Eu tô assim, gente, mas é melhor a fórmula com a mãe viva do que a fórmula... o leite materno, e daqui a pouquinho essa criança crescer sem a mãe. Então, a gente precisa entender e lembrar, é a forma mais fácil da gente fazer apego? É uma das formas mais bacanas, mais naturais da gente fazer apego? Eu falo que a natureza deu pra gente essa fórmula, tanto que 23 anos depois você lembra o quanto que foi gostoso. Só que não é a única. Então, a gente precisa lembrar disso. E aí, quando precisar de entrar com a fórmula, acolher essa mulher, ensinar, olha, gente, o colo, o cuidado, o olhar, tá ali próximo desse bebê, tá ali conversando com esse bebê. O toque é muito importante. O bebê, principalmente nesses primeiros 3 meses, ele é baseado em toque, gente. Ele precisa de colo, né? Então, assim, a gente tem... Infelizmente, a gente ainda escuta muito. Vai viciar o bebê em colo. Não, a gente já nasceu viciado, gente. O fato da gente não ter colo nesse início vai fazer com que a gente tenha vários problemas emocionais lá na frente. Então, é essencial que a gente tenha. A gente sabe, né, da estrogestação, que são esses primeiros 3 meses. O bebê precisa estar ali próximo da mãe. Então, assim, é muito importante. Mas pode ser outras pessoas? Pode e deve ser outras pessoas, mas não tem como eu negar a importância da mãe. É um vínculo que ele começa antes ali do nascimento. É verdade. Né? Então, assim, eu sempre lembro pros pais, gente, aquele momento inicial é o momento que a gente é mais animal. Então, o que o bebê, quando ele nasce, ele lembra? Ele conhece o cheiro da mãe, o gosto da mãe e a voz da mãe. Isso daí, ele sabe tudo da mãe. Do pai, ele só sabe a voz. Porque o cheiro que ele sente ali é da parte amniótica, ou seja, é o da mãe. Então, por isso que quando o bebê tá chorando, eu coloco ele na mãe, ele vai parar. Por quê? Porque aquilo ali é confortável para ele. É um cheiro que ele já conhece. Do pai, eu sempre falo com os pais, mas ele não acalma comigo. Você tá tentando acalmar a criança. Primeiro, você tá tentando acalmar a criança nervoso. E segundo, calado. Ele só conhece sua voz. Então, eu sempre falo, vai acalmar o bebê no inicinho, os pais precisam conversar. Então, meu filho... Cantar, né? Cantar, fazer um som, mostrar a voz. Porque essa voz do pai, o bebê conhece. Então, ele vai conseguir acalmar, porque ele... essa voz eu conheço. Eu escutava essa voz na barriga. Então, a gente precisa lembrar desse momento mais animalesco nosso. Porque, às vezes, o que a gente sempre fala, eu já falei pra mãe, às vezes, conseguir dormir, vira o pai... Pega a camisola da mãe, coloca no você, porque vai ter o cheiro da mãe e o menino vai ficar perto de você. Então, é uma das formas que às vezes a gente vai conseguir acalmar o bebê. Às vezes a mãe, tá muito nervoso por causa do cheiro do leite. Então, eu não consigo colocar no colo, ele fica lá agitado, às vezes não quer mamar. Então, assim, pega uma camiseta do pai, porque aí você vai tirar o cheiro. Então, naquele momento, você consegue carregar ele. Duas boas dicas, né? Então, são dicas que a gente esquece, porque a gente esquece que a gente é animal, né? Então, eu vejo que às vezes
vezes a gente já nasceu sabendo. O recém-nascido é um mini adulto. Em algum momento ele vai saber. E não é. É um momento mais animalesco que a gente tem.